Eu queria agradecer a presença de todos. Essas mesas têm sido importantes para a gente registrar a memória da escola no momento de confraternização e no momento de repensar, inclusive, o curso de arquitetura e urbanismo e o curso de design. Agradecer à professora Cecília, que aceitou moderar a mesa, aos componentes da mesa, professor Júlio, professora Denise, professor Eduardo, professor Marcelo e a mesa dos egressos de 1980 ela foi dividida em duas partes, essa semana e a semana que vem, porque são muitos os egressos dos anos 80 e cada vez mais a gente vai ter que fazer esse sistema de divisão, porque os anos 90 também são vários egressos e os anos 2000 também. Para nós, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, este momento é muito especial, em função dessa grande discussão que estamos fazendo. Então, é muito interessante, porque nós estamos, inclusive, aqui num processo de aprendizagem, para entender o que era, como foi se transformando e como que hoje nós estamos. Então, eu queria agradecer mais uma vez e desejar sucesso à mesa. Estamos todos sendo filmados. Obrigada. Posso começar? Bom dia a todos. Obrigada, antes de tudo. Obrigada pelo convite para estar aqui coordenando essa mesa. Eu não pude participar dos depoimentos da mesa dos anos 70, porque aqui a gente confessa tudo, inclusive a idade, né? Eu me formei no final dos anos 70, aqui também, mas eu estava fora de São Paulo. Mas, inclusive, eu acho que a gente pode abrir a mesa, e eu me propus a fazer isso e tive a aprovação aqui da organização, fazendo um pouco, contextualizando um pouco essa década, né, para que a gente não fique com a impressão que as coisas só acontecem aqui dentro, e fazendo um link, acho que o Nardelli pode me ajudar, com os anos 70, porque nós participamos, né, digamos assim, dessa abertura do DAFAN, num primeiro momento, mas do próprio Mackenzie, que foi a chapa que nós montamos, como é que chamava? Transformação, olha que nome sugestivo. E isso foi em 1976, né? Em 1976, nós fazíamos parte de uma chapa do DAFAN, que abriu, de certa forma, tanto a nossa faculdade, como a própria universidade, para a sociedade de uma forma geral. O Mackenzie vinha sofrendo, enfim, alguns estudantes da universidade se posicionaram politicamente nos anos 60, de uma maneira a estigmatizar a universidade como um todo. Então, eu acho que essa abertura que a gente promoveu através dessa chapa do DAFAN abriu, inclusive, a universidade, né, dando uma oportunidade para as pessoas, para a própria sociedade, perceber a diversidade que havia aqui, né, e da nossa participação como estudantes e até da própria universidade inserida no contexto geral do país, num momento muito difícil que nós vivíamos, né? Bom, isso em termos de Mackenzie, mas em termos de década de 80, eu acho importante a gente lembrar algumas coisas do Brasil e fora do Brasil, né? Na década de 80, é uma década que nós ainda vivíamos a ditadura, né? É dada como data, ditadura militar, é dada como data do fim da ditadura militar o ano de 1985. Então, foi uma década, o Marcelo, que entrou na escola... Não, quem entrou foi quem saiu da escola no ano 1980, que foi o Nardelli, ainda saiu durante um regime de exceção, né? Tem alguns fatos, como, por exemplo, que foram marcantes para nós, né, na década de 80, como, por exemplo, a invasão do Afeganistão, que se deu no começo da década de 80 e durou toda essa década. Eu acho que também foi marcante, em 1989, o protesto numa praça na China, em que
as pessoas foram massacradas pelos tanques, revivendo em 1980 a Primavera de Praga, né, que, afinal de contas, não estava tão distante assim. E também eu acho que não dá para deixar de falar da fome na Etiópia. Acho que ninguém é capaz de esquecer, não é, as fotos das pessoas morrendo de fome na África, e foi justamente nessa década, em meio à década. No Brasil, o movimento das diretas já foi em 1984. Em 1981, ainda houve o atentado do Rio Centro, acho que todos lembram, pelo menos quem viveu. A fundação do Partido dos Trabalhadores se deu no início da década, em 1980. E a Constituição brasileira, que foi promulgada depois da abertura, ela data de 1988. E eu acho que a gente pode fechar a década, porque eu acho que é um fato significativo, com a queda do Muro de Berlim, que foi em 1989. E eu acho que, a partir daí, eu acho que é significativo das mudanças e de tudo aquilo que a gente viveu. Agora, não dá para falar, não tem estudantes aqui, né, mas então vamos lembrar nós, né? A gente viveu essa década ainda sem CDs, né? Nós tínhamos, hoje os meninos adoram LPs, né? Era tudo que nós tínhamos então. Não havia CDs, os CDs apareceram nessa década. Não havia celulares, não havia Facebook, não havia internet, não havia laptop, não havia computador, né? Na década eu passei parte dessa década fora do Brasil. Quando eu voltei em 87, eu fui trabalhar na revista AU e eu bati a máquina, né? Bati a máquina. Eu sou velha, mas nem tanto, mas eu bati a máquina. Outra coisa que não dá para esquecer quando a gente contextualiza a década é a identificação e a descoberta do vírus da AIDS, que mudou muita coisa para a nossa geração, né? Eu acho que dá para comparar com uma verdadeira revolução. E perdemos John Lennon, e ganhamos Michael Jackson, e ganhamos Madonna. Madonna, Michael Jackson, eles fizeram o som das baladas dos anos 80, né? Thriller, e Virgin, e etc. E no Brasil, Barão Vermelho, Traje a Rigor, Titãs, a gente ainda ouve, né? Com prazer. Eu não vou falar da arquitetura e da arte, eu acho que isso quem tem que falar são os convidados da mesa, né? Eles vão dizer quem inspirou, de quem não se falava mais, de quem se falava muito nessa década. E assim eu quero passar a palavra, eu usei da minha prerrogativa de coordenadora para, numa decisão talvez um pouco antiga, decidir que a única moça da mesa deve começar, que é a Denise Polônio. Depois a ordem é de velhice. Então vem em seguida o Nardelli, que se formou nos anos 80, o Marcelo, que se formou em 1984, o Nardelli se formou em 80, o Júlio em 86 e, finalmente, 87. Não, Júlio foi em 87, a Denise foi em 87 também, né? Mas ela começa porque ela é uma moça. E, então, vai ficar a ordem a Denise, o Nardelli, 1980, o Marcelo, 84, e o Júlio, 87. Tá? Estabeleço os critérios. A gente combinou que vocês têm 15 minutos para falar, e eu vou ficar mais ou menos controlando. Pode ser menos, era bom ficar nos 15 para não alongar demais, né? Denise, a palavra. Bom, em primeiro lugar, agradeço ao convite. É uma honra estar participando aqui dessa mesa. E eu vou contar rapidamente a minha experiência como aluna e um pouquinho do que foi me formar nessa década e iniciar as minhas atividades profissionais. Diante de tudo isso que foi colocado, né, desse resumo, dessa retrospectiva da década, eu entrei em 83 no Mackenzie e eu tinha, como muitos da minha geração, uma vontade de entrar na FAO, né? USP. E eu fiz um ano de cursinho, não entrei,
e fiquei aqui no Mackenzie, a princípio, um pouco contrariada, devo admitir. Eu estou aqui na minha casa, mas não vou falar mal dela, muito pelo contrário, porque sou muito grata à formação que eu tive aqui, ao contato com os professores, profissionais, que foram experiências riquíssimas. Foram professores que a gente tinha um contato muito intenso com esses professores, porque o curso ele era, além de anual, ele era um curso que tinha uma carga horária bastante intensa. A gente se dedicava praticamente 2 dias da semana, saía daqui, entrava de manhã, saía à tarde, e isso permitia também um contato com os alunos do curso noturno, né, que era o curso matutino e o curso noturno. E isso também promovia uma grande integração entre os alunos, e a gente podia, então, conhecer as produções não só do seu período, como também dos colegas de outras turmas, o que para mim foi muito importante, porque a gente sempre busca algum norte, né, alguma orientação. E a arquitetura sempre foi eu nunca tive dúvidas de que era essa a profissão que eu gostaria de seguir, e isso me fez cursar a faculdade com bastante seriedade, né? Eu me dediquei bastante, iniciei estágio, a fazer estágio também logo no 2º ano da faculdade, e era muito difícil, né? Eu tinha uma dedicação à atividade, né, que é a arquitetura, o dia todo, sábado, domingo. Isso, apesar de dar um certo cansaço, nunca foi um problema, porque era uma coisa que eu gostava mesmo de fazer, né? Era assim, eu dedicava o tempo inteiro a uma atividade que eu sabia que eu ia exercer. Eu não tinha em nenhum momento a impressão de que eu ia largar esse curso e eu ia fazer. Lógico, você entra em crise em alguns momentos, e é o 3º ano mesmo, o momento da crise. Eu vejo hoje dando aula, me parece, eu dou aula no meio do curso, e ele é, sim, um divisor de águas, né? Aquele momento onde você questiona as suas verdades, as suas necessidades, as suas vontades. E eu passei também por essa crise, mas não tive vontade de sair, abandonar o curso ou mesmo a profissão que eu desempenho hoje, desde que me formei. Sempre foi muito sacrificado, porque a arquitetura é uma atividade, como muitas no nosso país sofrem, né, variações e momentos com os momentos econômicos, né? Mas eu sobrevivi, né? Sempre sobrevivi da minha profissão, e o meu ingresso na área acadêmica foi a convite do professor Jun Okamoto, ao qual eu tenho uma lealdade, um grande respeito. Foi um professor que me introduziu aqui na faculdade, muito antes de haver um critério de seleção como hoje há, e que é muito importante que haja mesmo. O professor Jun foi um professor que me orientou num trabalho que, antes de ser esse trabalho que os alunos desenvolvem, conhecido como TFG, o projeto final, né, a gente tinha apenas o projeto final, que tomava 1 ano, né, e era um projeto que você escolhia, num terreno que você escolhia, muito semelhante ao que é feito hoje, mas com a ênfase quase que exclusivamente no projeto. E aí eu vou contar um pouquinho da parte da minha um testemunho pessoal, uma atividade que eu desenvolvia. Eu fazia Kung Fu. E eu era muito dedicada ao Kung Fu, adorava, estudava o Kung Fu. E eu resolvi fazer o projeto de um centro de cultura oriental como meu trabalho final de graduação, né, o projeto. E eu buscava essa relação da arquitetura com o corpo. Aí, obviamente, que as referências todas de arquitetura que me orientaram, me abalizaram nessa construção desse projeto, nesse desenvolvimento desse projeto, foram bastante filosóficas e poéticas, né? E esse trabalho, que foi um trabalho que foi bem avaliado e foi apresentado, foi a primeira vez que eu vi uma apresentação como eu fiz. Eu apresentei o projeto, mas antes eu fiz um audiovisual onde eu esclarecia
essa relação do corpo com a arquitetura, por causa do tema que eu havia usado para desenvolver e fazer esse exercício, né? E foi muito interessante, porque eu colocava fotos da natureza, tudo com aquele, né, sentido da filosofia oriental e o seu rebatimento na arquitetura. Esse foi o trabalho que me trouxe para o Mackenzie para dar aula. Basicamente, foi ele. E eu entrei aqui para dar aula junto com o professor Jun, né, na disciplina de Teoria da Arquitetura 1 e 2, na época, primeiro e segundo semestres, né, e fiquei 8 anos como professora nessa disciplina. Fui também convidada pela professora Márcia Roland de Oliveira para dar aula na Faculdade de Publicidade e Propaganda de uma disciplina que derivava da teoria da arquitetura, uma disciplina cujo nome, em princípio, assustava muito os alunos, porque ninguém conhecia o nome, então eles entravam na sala de aula, puxa, isso daqui é uma aula mesmo ou é um trote, né? Porque ela chamava Exercícios de Análise Prosêmica, né? Prosêmica derivava ali dos conceitos comportamentais, né? E essa disciplina de publicidade e propaganda foi também uma oportunidade que eu tive de mergulhar um pouco mais profundamente nas questões da relação humana na arquitetura, né? Só que na faculdade de publicidade a gente versava mais sobre os aspectos da percepção, da relação do homem com o meio, para que isso pudesse resultar em algum aspecto relacionado à criatividade e à produção publicitária, que, em última instância, também é para o ser humano, né, com outras finalidades, mas também se dirige ao ser humano. E essa minha experiência em teoria da arquitetura chegou ao fim, não porque ela amadureceu e caiu, né, da fruta amadureceu, não, eu continuei sempre por uma questão até de um viés pessoal, uma ênfase nisso, e trabalhei na faculdade aqui de arquitetura com o projeto. E aí, quando eu ingressei em projeto, tive passagens de projeto 1, 2, fui para projeto 5, até que o professor Nardelli me convidou para participar do grupo de projeto 6, o qual é a disciplina onde eu estou hoje e gosto muito de desenvolver essa disciplina com os alunos, né? Projeto 6, como eu disse, é num momento muito importante, todos os momentos são, mas é um momento bastante importante onde o aluno, a meu entender, ele tem a grande questão é a ruptura da visão. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas 5 minutos. Ok, eu vou encerrar. Da visão do objeto, né, da arquitetura como um objeto, onde ele, a partir desse momento, ele tem uma orientação bastante destacada na questão da arquitetura para não o lote, mas para a cidade, né? E aí eu consigo, e pelo tema, que é um tema bastante diverso, né, bastante diversificado na sua composição de programática e conteúdos todos, né, de reflexão, eu consigo estabelecer um norte, né, de conversa com eles, que é bastante, se não chega num resultado que é plenamente satisfatório, porque são variáveis, muitas variáveis que eles devem conciliar nessa etapa do projeto, a gente consegue estabelecer uma discussão num nível que eu considero bastante alto, bastante importante, onde a visão deles de arquitetura se modifica também, né? E ela vem numa sequência que é bastante rica e bastante coerente aqui para o nosso curso. A minha experiência profissional, só para resumir, então, eu saí da faculdade numa década em que a gente sofreu com o Plano Collor. A gente teve um problema de um dia para o outro, não tinha mais trabalho, os escritórios fechando, as construtoras pisando no freio e tirando os seus lançamentos, e a gente
ficou assim agora, né? Não temos, como a gente fica várias vezes, né? Nessa profissão. E a gente se reinventa, né? Quer dizer, o arquiteto tem essa flexibilidade, esse jogo de cintura, e a gente sobrevive. Eu, graças a Deus, estou nessa profissão e pretendo, como é também uma profissão bastante longeva, eu acredito que é nela que eu vou ficar até o momento em que a minha saúde permitir. Acho que eu encerro por aqui, depois, se houver alguma pergunta. Eu agradeço a Denise e passo a palavra ao Eduardo Nardelli, aqui à minha direita. Aproveitando para pedir, já que ele se formou no ano de 1980, que ele faça, então, um pouco o link da passagem, né? Como professora de História, você sabe, a gente tem um pouco essa mania, né? Insiste muito com os estudantes que as décadas não terminam numa noite e começam na outra. Então, se você pudesse fazer a passagem. Bom, quero começar agradecendo o convite, cumprimentar os meus colegas de mesa, a nossa coordenadora, dizendo que, na verdade, eu estou de contrabando aqui, porque eu estudei na faculdade nos anos 70, eu me formei nos anos 80 e acho que vou fazer exatamente o que a Cecília me pediu. Eu quero começar falando um ano antes de eu entrar na faculdade. Eu estudava no Santa Cruz e fazia parte de um grupo lá bastante interessado na agitação cultural e tal. Eu diria que eu fazia parte do que nós chamamos hoje de esquerda caviar, e estávamos todos muito animados, até que foi preso o nosso professor de História, e nós percebemos naquele momento duas coisas muito importantes. A primeira é que a ditadura realmente existia. Ela não era uma abstração, não é? Um fantasma sobre o qual se falava, ela de fato existia. E a segunda é que nem sempre as palavras ditas numa sala de aula com todo o conforto do mundo, né, de uma escola burguesa, conseguem ser repetidas nos porões da cadeia do inimigo. Então, nós tivemos a surpresa de ver que o professor Faro, apesar de todas as convicções demonstradas em sala de aula, acabou renegando a sua participação no Partido Comunista, publicando no Jornal da Tarde uma retratação imensa, e rapidamente nós começamos a ver os resultados dessa confissão, que logo em seguida foi preso um outro professor nosso, e alguns meses depois o Vladimir Herzog, cujo final foi trágico, né? Então, quando eu entrei aqui na faculdade, eu já tinha vivido essa experiência. E, de modo que eu já entrei pensando exatamente como seria a minha postura se um dia eu fosse preso e torturado, né? O que eu diria nessa hora? E eu cheguei à seguinte conclusão, que essa hora a gente tem que ter a convicção sobre aquilo que a gente jamais poderia dizer de outra forma, não é? E eu, então, percebi que eu era um pequeno burguês, não é? E que certas questões eu jamais conseguiria sustentar num processo como esse, porque simplesmente não fariam parte da minha vida. Então, eu, quando entrei aqui, eu já entrei pensando, sabendo exatamente o que eu encontraria no ambiente universitário e de que maneira eu deveria me posicionar. Bom, as minhas primeiras impressões aqui na faculdade foram terríveis. Eu entrei numa escola que, acreditem vocês, as pranchetas, as carteiras eram parafusadas no chão, os corredores não tinham um único papel, era tudo extremamente limpo, não é? E existia o decreto 477, que metade do que nós falamos aqui já tinha nos levado para a cadeia, não é? Então, ninguém podia falar sobre política, ninguém podia falar sobre coisa alguma, e, de repente, neste ambiente, eclode uma greve conduzida pela turma, né, da minha querida Maria Cecília, a qual eu me incorporei depois. E eu tinha uma particularidade, eu sou da primeira turma do curso noturno, e entre as reivindicações da greve estava a extinção do curso noturno.
Então isso causou um reboliço lá entre nós e tal, e eu acabei sendo eleito representante da minha classe para ir à Assembleia, conversar com os colegas, etc. E aí eu negociei o apoio do curso noturno à greve, desde que fosse retirado da pauta essa reivindicação. Então, a partir daquele momento, o curso noturno se integrou inteiramente à greve, né, eu diria, à faculdade, e passamos, então, foram 40 e poucos dias, né, de greve, foi bastante. E passamos, então, a participar de tudo isso, e aconteceu, então, essa chapa transformação, que reuniu o Alessandro, que está ali, a Cecília, eu, o Vasco e vários outros colegas, com o objetivo mesmo de mudar, né, esse ambiente, a escola, e principalmente fazer uma conexão do que acontecia aqui com o que acontecia lá fora. Lá fora acontecia muita coisa, não é? A sociedade, a partir da morte do Vlado, se mobilizou intensamente para o fim da ditadura, não é? Chega. E isso é um movimento político, que evidentemente tinha suas tendências, cada um com as suas opiniões, etc. E isso se manifestava de uma forma muito forte no movimento estudantil, que, ao contrário do que acontece hoje, não haviam setores organizados na sociedade, a ditadura tinha destruído tudo isso. Não é? Então, o movimento estudantil tinha uma importância muito grande no contexto da sociedade naquele momento. Era talvez o único canal, além da igreja, que conseguia se manifestar de uma forma muito grande. E ele introjetou todas essas tendências, né? A gente, quando participava do movimento estudantil, convivia desde os trotskistas, né, até o PCzão, que era um partido, digamos assim, o mais à direita que tinha, né, o Partido Comunista Brasileiro. Bom, nós fizemos esse vínculo, e aqui dentro nós tínhamos um núcleo até muito forte da liberdade de luta, que era uma das tendências do movimento estudantil, trotskista, né? Bom, e esse grupo propunha um avanço constante em relação, não é, à luta contra a ditadura, a meu ver, completamente descontextualizado numa universidade como Mackenzie, que ali na Escola de Direito tinha a sede do Comando de Caça aos Comunistas, né, o CCC. E então havia alguns conflitos também entre nós, dentro da chapa Transformação, sobre que rumo dá esse movimento, etc. E eu me lembro particularmente de um momento que foi feito um mural ali, onde está pintado agora com tinta de lousa. Nós fizemos um mural com os recortes dos jornais daquele momento, tal, porque muitas coisas aconteciam, e alguém me falou, olha, o CCC chegou, vai lá. Eu fui correndo lá para ver o que... Encontrei um monte de colegas, e eu não conseguia saber que era CCC, porque eu só via colegas que tinham estudado comigo na escola. Aí depois eu descobri que eles eram o CCC. Eu falei, nossa, vocês são o CCC. Aí eles vieram falar comigo, mas isso é um absurdo, essa subversão toda. Eu falei, gente, mas isso aqui é o editorial do Estadão. O pai do João que escreveu isso aqui, não é possível estar achando que isso aí é subversão. Tal. Então, imagine, o editorial do Estadão era subversivo, né? Bom... mas eu percebi ali uma coisa também interessante, que eu tinha pela minha história, eu tinha um posicionamento que me permitia ousar mais. Porque, assim como eu tinha colegas comprometidos politicamente com tendências, não é? Eu não estava comprometido, né? E, eventualmente, eu podia abusar, digamos assim, um pouquinho disso. E, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, não demorou muito tempo para ter um atentado à bala na casa de um colega nosso, o Celcinho, e na sua. E o Celcinho, particularmente, que era ligado ao MR8, não é? E nós fizemos uma movimentação aqui dentro, como é que nós vamos reagir a isso. E eu me lembro que foi criado, fizemos um documento, um manifesto denunciando isso, e aí ficou aquela história, o manifesto estava muito bom, mas quem é que vai botar o guiso no gato, né? Porque alguém tem que ler isso. E eu falei, daqui que eu leio, né? Eu vou ler isso aqui. Aí eu, lá na frente ao Rui Barbosa, eu li o tal manifesto, não sei se você lembra disso, foi tenso. Foi tenso. Escolhido pela voz. Eu tinha sido locutor de rádio, inclusive.
Bom, e o negócio foi ficando tenso, né? O pessoal do CCC e tal, eu fui levando a voz e tal. Bom, e consegui, li o manifesto, foi uma coisa interessante e tal, e evidentemente que nesse momento eu me capitalizei, digamos assim, politicamente, dentro do próprio movimento que acontecia aqui na escola, que me permitiu, então, assumir algumas posições independentes da liberdade de luta, né? Eu, com alguns colegas, como o Sandro, e posteriormente, evidentemente, a gestão do Vasco, né, e muito durante a gestão do Ailton, começamos a entender o seguinte, quer dizer, ou a gente virava massa de manobra dos trotskistas, né, ou a gente se organizava de uma forma independente, com posições, né, com análises de conjuntura diferentes, para poder levar um movimento que a gente entendia aqui, que no máximo podia ser um movimento de resistência, nunca um movimento avançado de luta contra a ditadura, porque, enfim, nós estamos numa escola burguesa, formada, né, por um público que também não está nem aí, assim como eu não estava querendo fazer a revolução da ditadura do proletariado, né? Eu sempre deixei isso muito claro, falei, ó, gente, eu vou com vocês até aqui, dali para frente nós somos inimigos, né? Bom, isso nos levou a uma aproximação, acreditem vocês ou não, com o Partido Comunista do Brasil, né? Que era a tendência caminhando e que a gente se esgueirava por alguns corredores, o sótão, imagine, para ouvir o José Genuíno falar e fazer análise de conjuntura, né? Vocês que veem as coisas que vocês estão vendo, vocês não podem imaginar como foi difícil chegar aí, né? Bom, e aí nós criamos aqui dentro uma chapa chamada Andança, né? Que a chapa, o PCdoB tinha, a tendência do PCdoB era caminhando, nós criamos a chapa Andança, e começamos então um enfrentamento com os trotskistas à esquerda e com a direita mais violenta aí do CCC. Isso nos levou à criação de um centro na universidade. O DAFAN se transformou numa espécie de PMDB, né? Nós começamos a reunir as oposições das outras escolas, e a articular esse movimento dentro da escola, até nasceu uma chapa na engenharia com um nome muito bonito, Engenho Novo, né? E começamos a articular as oposições na escola de Direito e nas outras escolas para um movimento conjunto, não é? E, ao mesmo tempo que a gente peitava, digamos assim, os trotskistas à esquerda, a gente peitava a direita radical, né? Criamos esse grupo de centro e, num determinado momento, houve, digamos assim, um acordo tácito, né? Porque nem todos os colegas da direita eram fascistas, né? E nós conseguimos eleger aí uma safra de presidentes moderados, vamos dizer assim, uma direita mais para o centro, uma esquerda mais para o centro, que era eu, e fizemos, então, uma série de coisas que eu acho que são muito interessantes de contar para vocês. Por exemplo, né, a gente fez a refundação da UNE, e o nosso delegado para refundar a UNE foi o Sandro, que foi preso pelo caminho fora, até chegar lá na Bahia. E nós, Mackenzie, tínhamos diretórios mais ricos do movimento estudantil. Então, eu posso dizer a vocês, hoje, sem perigo de ir preso, que nós financiamos uma boa parte da refundação da UNE, porque os nossos amigos comunistas não tinham dinheiro, mas nós tínhamos. E foi também a moeda de troca para que a nossa direita, digamos, de centro, participasse desse movimento. A UNE foi refundada numa grande frente democrática, na verdade, não é? Bancamos também a greve da VASP. Posso confessar para vocês, nós tínhamos uma gráfica no DAFAN, que o Pedro contou outro dia, e nós rodamos aqui todos os panfletos da VASP, ajudamos a fazer um fundo de greve, etc. Foi uma época bem divertida. Mas, na medida que a gente avançava esse movimento dentro da universidade, por exemplo, o DFCE tinha eleições indiretas, que eram feitas por um colegiado, não sei o quê. A Libilu queria, a gente chamava Liberdade de Luta de Libilu, ela queria criar um DCE independente, não sei o quê, ainda queria que eu fosse vice de um cara que era filho de um general. Eu falei, vocês estão malucos, né, que eu vou fazer isso? Bom, acabou criando uma dissidência, né, importante em relação a essa questão do DCE. A gente achava que bastava ter eleições diretas e tal, e num determinado momento de brigas políticas, etc., eu me cansei, me irritei,
e resolvi viajar pelo Brasil. E eu dei uma volta pelo Brasil de carona, de caminhão, tudo que vocês possam imaginar, de ônibus. E eu conheci o Brasil, né? Para mim foi muito importante isso. Eu viajei, comecei lá pelo Nordeste, dei a volta inteira, fui até o Maranhão, depois eu entrei por dentro, peguei o vapor do Rio São Francisco, onde eu conheci minha mulher, com quem estou casado até hoje, e voltei com uma visão assim, muito clara do que era o nosso país, né? Aí que, de certa forma, mudou muita coisa, mas acho que se mantém. Tá. Que, assim, o Brasil, São Paulo não é o Brasil, né? A gente anda pela Avenida Paulista, a gente anda pelas nossas ruas, a gente vê esses grandes edifícios, essas grandes corporações privadas. E a única coisa que a gente via andando pelo Brasil afora, quando tinha um grande edifício, alguma coisa, era sempre uma coisa estatal. Era sempre uma empresa do Estado, era sempre uma instituição do governo. E isso mostra que assim, a nossa dinâmica era muito diferente, como é ainda, em relação ao resto do país, né? Então, eu voltei, e aí nos rearticulamos aqui e tal, e aí eu fui candidato, então, nós conseguimos fazer a eleição direta para o DCE, e eu fui, então, candidato à presidência do DCE. E, naquela época, eu tinha duas opções. Ou eu me aliava à esquerda, a Libilu, e a gente montava uma chapa puro sangue de esquerda, ou eu me compunha com a direita e fazia uma chapa de centro. E eu pensei, se eu me compuser com a direita, a gente ganha, e eu vou ter que ser presidente do DCE no último ano da faculdade, né? Eu tenho que fazer meu TFG e tudo isso. Aí eu pensei, né, eu vou fazer uma coisa mais ousada, eu vou me aliar com a esquerda, porque aí eu perco a eleição com certeza, mas a gente consegue, né, levar uma mensagem mais, digamos, mais coerente em relação a toda aquela luta. E foi o que eu fiz. E eu fui, então, o primeiro candidato da esquerda à presidência do DCE do Mackenzie, depois de 68. E devo agradecer a Libilu, que me retirou do Mackenzie de uma forma estratégica, assim que terminou o processo eleitoral, e já estava caracterizado que eu ia perder, eles me retiraram daqui, foi uma ação até muito diferente, e eu fui parar lá na GV, junto com os nossos colegas da UE, e tive a honra de cantar a Internacional Socialista com o Igor Fuser, o jornalista hoje, tocando ao piano, todos nós entusiasmadíssimos. Bom, aí acabou, né? E o Sandro foi eleito presidente da FAM, e aí aconteceu uma coisa terrível. De certa forma, quando nós montamos o nosso acordo tácito, nós segurávamos os nossos radicais e eles seguravam os deles, né? E segurar os deles não era tarefa fácil, porque eles vinham armados na escola, então não era tão simples assim. No momento que acabou essa gestão, de todos os presidentes, os radicais foram à luta. E nós passamos a ter um dia a dia aqui bem conturbado, com bombas explodindo o tempo todo, era um horror, né? Sandra, dentro da FAM, enfim. Bom, e numa dessas nós resolvemos fazer um ato público ali naquele saguão, e eu vim aqui para o ato público já como ex-presidente e tudo, e eu conquistei a inimizade de alguns integrantes do CCC, um deles era... não era Otavinho, não. Era pior que isso. Ele era um integrante da tropa de choque da Polícia Militar, e ele me perseguia aí, porque ele achou que eu parecia com não sei quem, na guerrilha, não sei de onde. E nesse dia nós tivemos um confronto ali no saguão, porque a Rede Globo veio aí, queria que alguém que entrevistasse, me puseram para dar uma entrevista. Quando eu estava falando, explodiu uma bomba assim, gigantesca, e esse cara entrou no saguão da faculdade me ameaçando de morte. Acho que a próxima vez que acontecer isso eu vou matar você, não sei o quê. E como a gente... Na frente da câmera tinha acabado de desligar, mas estava todo mundo lá. E como a gente sempre denunciava essas ações aqui para a reitoria, e eles diziam que a gente não tinha provas, eu, na mesma hora, eu falei, vocês escutaram o que ele falou? Né? Todo mundo escutou. Então, fizemos um abaixo-assinado
E eu fiz uma representação contra ele na universidade, e ele foi expulso da escola. Ele acabou sendo expulso. Primeiro me deixaram formar, aí depois expulsaram o cara. Né? E ele foi expulso. Então, para vocês terem uma ideia da temperatura. Para mim, foi um momento, eu estou contando isso porque foi um momento de virada muito importante, porque para eu sair daqui, eu saí escoltado, lá, o time de rugby da engenharia me ajudava nessas horas, e eu fui me esconder na casa do presidente da Comissão de Justiça e Paz, porque a gente não sabia o que podia acontecer a partir dali. O presidente da Comissão de Justiça e Paz era o José Gregório, que tinha um amigo comum com meu pai chamado Ulisses Guimarães, e era grande amigo de um sociólogo que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Fernando Henrique Cardoso. E a partir desse momento eu comecei então uma militância fora da universidade, que foi se transformando aos poucos no que nós conhecemos hoje como os tucanos, né? Participei do governo Montoro, cruzei com o REC na Implaza, e tempos depois eu fiz parte do grupo que fez o programa do Fernando Henrique na primeira eleição, e cheguei a trabalhar no governo dele, acho que nos 2 mandatos, com o José Gregório, inclusive, na Secretaria no Ministério da Justiça, na Secretaria dos Direitos Humanos. Com relação à faculdade, eu acho que foi o melhor momento da minha vida, né? Foi um momento riquíssimo, mas que naquele momento, lembrando do Zanettini, projetar era reacionário. As nossas discussões estavam lá fora. Era a luta política contra a ditadura militar que mobilizava todos nós. Então, o grande momento que nós vivemos aqui foi esse, né? E certamente tive grandes e bons professores, a Vole, inclusive, né, que nos ajudaram, inclusive, a conceituar, né, dar consistência a todo aquele pensamento, né, que, evidentemente, depois cada um foi seguindo sua visão política aí, do jeito que acha. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada, Nardelli. Eu acho que foi muito esclarecedor, né, a passagem. Agora, o Marcelo vai ter que explicar como as coisas ficaram, né? Passo a palavra ao Marcelo Barbosa. No final, você entrou em 79 aqui. Não, entrei em 80 aqui. Você entrou em 80? Está funcionando? O Marcelo entrou em 80 e se formou em 84. Isso aí. Nossa, o meu relato fica mais simplório, depois do faroeste do Nardelli aqui, né? Foi uma grande aventura, né? Quando eu entrei, já estava uma situação um pouco mais tranquila aqui dentro, mas eu peguei vários ecos dessa situação, participei do DAFAN também ativamente, até por influências do Nardelli, do Sam. É que está baixo isso daqui. Está melhor? Participei do DAFAN também por influência do Nardelli, do Alessandro, do Paulo Lisboa, e vivenciei um pouco dessa história. No ano que eu entrei, eu fiz o curso noturno, eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava para pagar a faculdade, então eu vim, não estudei no Santa Cruz, estudei na Escola do Estado, que eu vinha de uma família mais simples, e descobri muita coisa, que para mim foi uma grande descoberta, a vida universitária. Eu estudei numa escola do Estado, eu trabalhava o dia inteiro, então não tinha uma vivência política. E essa vivência política eu descobri aqui no Mackenzie, foi muito legal. Foi muito, muito interessante isso, e construir minha estrutura ideológica aqui, né, vivenciando esses conflitos, de ter os trotskistas, os quais eu era amigo, entendia a posição deles, o pessoal da direita, o pessoal de centro, e com tudo isso eu fui entendendo. Na década que eu entrei aqui, John Lennon morreu, criaram o PT,
né, que naquela época era uma saída, a gente tinha a Arena e o MDB. É muito emblemático, a gente trouxe os arquitetos que representavam a Arena e MDB aqui, foi uma cena assim, bem divertida. Eu não lembro quem veio representando o MDB aqui, você lembra, Nardelli? Quem veio representando a Arena, eu lembro que era o Paulo Bruna, mas foi divertido. Foi o Paulo Bruna. Depois até conversei com ele, já... Nise foi... Mas o Mackenzie era divertido porque as coisas aconteciam aqui, não eram as coisas tão polarizadas, e assim tinha essas distensões. Tá. E tinha essas distensões onde a gente vivenciava essas questões de polarização de uma maneira muito interessante. O curso noturno era um curso bem interessante, a gente jogava bola de meia no corredor, as paredes já na minha época eram bem mais sujas e pintadas, e a gente se divertia bastante aqui também. Fazia muita festa em sítio, enchia a cara e outras coisas. Era muito legal. Antes de vir da aula, a gente passava no sujinho, tomava hi-fi, tomava cerveja e vinha para a aula. E tudo deu certo, foi muito legal. Tiveram momentos tensos, que é um pouquinho da história do que o Nardelli falou. Eu já militava no DAFAN, acho que era diretor cultural, alguma coisa no gênero, e colocaram uma bomba no DAFAN, na porta do DAFAN. Essa bomba não estourou, ela só chamuscou a porta, mas como o Nardelli falou, a gente tinha uma regra de registrar tudo que acontecia aqui. A gente chamou a segurança do Mackenzie para reclamar da bomba, a segurança do Mackenzie indicou para a gente chamar a polícia, a polícia falou, veja bem, não é com a gente, tem que chamar o DOPS. Existia a DOPS nessa época ainda. Então a gente chamou o DOPS, e isso durante o dia, e à noite, quando eu estava em aula, veio o pessoal do DOPS aqui registrar o fato. Registrar o fato. E vocês não estavam por aqui, que vocês eram os mais velhos, né? A gente... E eles chegaram, olharam o artefato, chamavam de artefato, era um rojão socado de pólvora enrolado com fio, e eles falaram, o artefato vocês vão ter que acompanhar a gente até o DOPS para registrar a ocorrência. Eram 10 horas da noite, a gente saiu da aula, eu pedi para 2 outros colegas de classe, falei, pelo amor de Deus, vem junto comigo aqui, que nós vamos lá. Aí fomos para lá. Assim, eu nunca tinha vivenciado uma situação dessa, né? Tudo isso foi muito maluco. A gente foi até lá, o escrivão, o delegado de plantão, a gente chegou no DOPS, teve que subir no 2º andar, e a gente era os moleques, tinha 21 anos de idade, tudo com morrendo de medo, e o delegado de plantão registrou a ocorrência. Antes ele fez uma série de perguntas capciosas para a gente gente era de centro, quem que era da direita, quem que era da esquerda, e foi uma situação engraçada essa. A gente saiu de lá, foi encher a cara, morrendo de medo, e passou. Outra situação muito interessante que teve aqui foi que a segurança do Mackenzie flagrou um casal, acho que estavam transando, beijando no DAFAN, coisas que eram normais naquela época, acho que hoje em dia não acontece. No DAFAN. E resolveu suspender a menina e o menino. Só o menino, não lembro como é que foi. E essa situação, a gente... Se lembra do Rubão? A gente conversou, o Rubão eu acho que ele era presidente da FAN naquela época, né? Acho que era. E o Rubão era da esquerda católica, era um grande cara, já falecido, infelizmente. Ele achou que era uma oportunidade muito importante essa questão de ter expulsado por amor, por a coisa, certo? E que a gente conseguiria unir todo mundo aqui, porque não era o substrato do Mackenzie não era uma unanimidade, né? Tinha gente que apoiava a gente, a maioria não apoiava a gente, não ouviu o que a gente falava, mas esse assunto de expulsão porque estavam namorando no DAFAN catalisou todo mundo.
E aí a gente conseguiu tirar todo mundo da sala de aula, pá, foi uma coisa que todo mundo saiu, ficou puto. E aí a sala, esse espaço aqui, tinha um espaço similar desse no segundo andar, que foi num dos anos aqui no Mackenzie, parece que entrou mais aluno do que tinha, eles pegaram o nosso espaço, que era um espaço de eventos, e transformaram em um monte de salinha de aula. E a gente nunca engoliu aquilo. Então, nesse momento, estava todo mundo fora das salas, querendo alguma justiça. A gente falou, mas a gente precisa daquele espaço, a gente pode fazer um festival, a gente pode fazer um evento, mas a gente precisa de um espaço, vamos desmontar aquelas salas. Tá? E de noite desmontamos todas as salas, vieram segurança, o pessoal barrou o segurança, eu sei que deu certo, desmontou-se tudo, e nesse espaço, no dia seguinte, a gente ocupou esse espaço com banda de rock, festa, e a gente instituiu um festival. Naquele ano tinha, isso era 81, estava tendo o Festival de Águas Claras em Iacanga, em Minas Gerais, festival com Walter Franco, um monte de gente bacana, e... É Minas. Ah, não, é São Paulo. É São Paulo, é entre Reginópolis, é São Paulo, é isso aí. É isso aí. É que, você ouve Águas Claras, você lembra de Minas. Reparo, é São Paulo, perto de Reginópolis. E a gente falou, vamos fazer um festival parecido com esse. Então, de Iacanga virou Macanga. Né? E o Macanga teve várias versões aqui. Quantas tiveram? Umas 2 ou 3? Era um festival de variedades. Mas a gente queria ocupar esse espaço. Então, quem sabia, tinha banda, vieram banda tocar. Quem fazia mágica, cantava, fazia mímica. Então, foi muito divertido, porque todos os alunos mostraram seus dotes artísticos assim, de uma maneira com evidência. A gente chamou a Rede Globo, filmou, foi muito legal, todo mundo se beijando, que era a Noite do Beijo, né? Começou com a Noite do Beijo, depois virou o festival Macanga. Então, a gente tinha momentos muito divertidos, que tinha era um pouquinho essa questão tensa do movimento político que a gente estava evidenciando, e, ao mesmo tempo, tinha momentos muito divertidos que a gente se divertia, conversava, os professores participavam e ia tocando a vida. 5 minutos, vamos lá, vamos fechar. Em 84 eu me formei, em 84 a gente se juntou no Sujinho, que era nosso quartel-general, e fomos caminhando até o Vale do Angabaú, onde teve o movimento Direta Já, que culminou com o fim da ditadura, e isso foi muito importante. Nesse sentido, a gente acabava de sair do Mackenzie, com uma outra realidade política, uma baita de uma crise, e foi uma década perdida. Não foi tão perdida assim, né? Aconteceu bastante coisa legal. Mas eu comecei minha vida profissional, hoje tenho escritório, estou dando aula aqui desde acho que há 15 anos dando aula aqui, fiz meu doutorado aqui, e estou muito contente de estar fazendo esse depoimento, estou muito contente de relembrar esses aspectos que são muito importantes na minha vida. Basicamente é isso aí. Obrigada, Marcelo. E para fechar, convido o Júlio a dar o seu depoimento. O Júlio, fechar com chave de ouro, né? O Júlio se formou em 87. Isso. Bom, vou começar também agradecendo, né? Tinha Macanga naquela época. Eu toquei no Macanga. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. E queria agradecer ao DAFAN, os alunos, né? Todos, a organização, né? Todos os professores que participaram da organização, de lembrar, né? De eu estar aqui também comemorando. E de fato, assim, é muito curioso, né, depois de ter ouvido todos os depoimentos que foram feitos, né, um pouco
os vieses de cada depoimento, né? Todos os arquitetos que participaram de um jeito ou de outro, numa parte ou outra dessa década, né? Mas com vieses tão distintos, né? Curiosamente, começamos com a Denise, que é mais contemporânea minha mesmo, né? Depois fomos para o Nardelli, e aí fizemos uma coisa mais cronológica. E eu acho que a minha geração é uma geração que marca bem essas transições, né? Então, o Nardelli e o Marcelo tiveram uma convivência, né? Tiveram um tempo de convivência. Eu tive um tempo de convivência com o Marcelo, né? Então, é quase como uma passagem de bastão mesmo, né? Essa coisa do envolvimento mais político, né? Foi aos poucos se arrefecendo, né? O próprio perfil das pessoas, os interesses também foram se diluindo ou se dirigindo a outros interesses, né? Mas tinha, né? Esse ambiente era um ambiente que ainda estava presente. Eu lembro muito das assembleias. Semanalmente tinha uma assembleia, eu conhecia as pessoas a partir das assembleias, conheci o Marcelo pelas assembleias, né? Tinha o Serginho, que era um agitador memorável também, né? Na minha época em particular, o presidente do DAFAN era o Luiz De Caro. Não sei se você lembra do Luiz, era um cara mais jovem que você, mais próximo à minha geração. E junto com o Luiz, eu, o Joel Pereira, participávamos juntos também, fazíamos. O Joel era mais participante, depois de formado, inclusive. Mas eu e o Joel tivemos uma ligação muito forte ainda na faculdade. Eu era um cara que gostava de participar, mas eu entrava mesmo quando tinha que se mobilizar para coisas mais práticas. Então, eu me considerava uma pessoa muito mais próxima da atividade estudantil do que política propriamente dita. Então, mais em particular, no primeiro ano, em 83, quando eu entrei, uma disciplina que era uma disciplina que agitava muito e que tocava muito os alunos, principalmente naquele momento de entrada, né? Era a disciplina de Teoria da Arquitetura com o Giovanni Bocara, o Ernesto Giovanni Bocara, que era um cara muito controverso. Tinha pessoas que gostavam, tinha pessoas que não gostavam, tinha professores que gostavam e professores que odiavam ele. E ele era odiado pelos diretores, em particular, porque era um cara que fazia ou estimulava os alunos a fazerem coisas um pouco heterodoxas, né? Do tipo pendurar um pneu dentro da sala de aula, fechar todas as circulações com barbantes, né? Impedindo as pessoas de caminharem pelas circulações. Isso tudo acontecia normalmente nos sábados, porque os sábados, como a Denise bem lembrou, eram uma espécie de uma zona de união entre os vários cursos, né? O curso diurno e o curso noturno. Então, nós todos nos encontrávamos nos sábados. E é exatamente nos sábados que aconteciam essas... a aula de teatro do Bocara, a aula de teoria da informação, né, com o Jorge, né, que hoje o Jorge está na FAO, na USP, mas ele assumiu depois do Teixeira Coelho. Então, tem uma linhagem de professores intelectuais importantíssimos, né? O Teixeira Coelho, que passou o bastão para o Jorge, depois o Jorge saiu logo um tempo depois. Mas eram pessoas assim que uniam um pouco os alunos, né? Os alunos orbitavam em torno dessas pessoas. Quando teve a demissão, e a gente estava, na época, procurando discutir o currículo mínimo. Muitas das assembleias, eu lembro que o tema era discussão do currículo mínimo das faculdades de arquitetura e tudo mais. E aí o Bocara ele foi demitido justamente no calor dessa discussão, durante as férias. Bom, os alunos ficaram em polvorosa, né? Imagine, como que vai demitir os professores num momento em que os alunos não estão aqui para defender eles e tudo mais. Eram o Bocara e o Wilson Mariana, que eram a dupla. Bom, aí os alunos começaram a se movimentar, tal, e a gente entrava dentro das salas de aula, fazia piquete. A gente só conseguiu mesmo ser ouvido pelo reitor na época, que era o Boanerges, né, num grupo de poucos alunos ali, depois que a gente conseguiu parar de pagar. Né, a gente conseguiu convencer os alunos a fazer uma interrupção no boleto. Né? Aí o Boanerges resolveu receber aqueles alunos que estavam ali envolvidos nessa pequena atividade.
foi aqui, inclusive, hoje no Centro Histórico, né? Ele tinha a sala dele naquele canto ali. Eles foi sempre muito educado, nos recebeu. Explicamos para ele a situação, o que tinha acontecido. Obviamente, a conversa foi no sentido de trazer de volta e tudo mais. Então, esse foi obviamente, os professores não voltaram, né? Mas a gente conseguiu estabelecer, de alguma forma, um ambiente para discussão do curso da arquitetura naquele momento, né? Eu, quando eu entrei na faculdade, eu sou assim, da mesma forma como o Marcelo, sou do curso noturno. E o curso noturno ele tinha uma feição um pouco diferente, né? Hoje o curso noturno foi retomado. Eu não sei como que acontece, não sei como é que é um pouco o perfil dessa geração do curso noturno nesse momento, mas na época eu lembro muito bem. Eu sou um cara que veio no curso técnico, mais ou menos com um perfil parecido com o Marcelo, né? Sempre estudei em escola estadual, estudei na escola federal, né? Esse curso técnico federal, tinha um perfil muito técnico mesmo. Foi lá no curso técnico que eu resolvi fazer arquitetura, convivendo com os meus colegas da edificação, mas eu mesmo era um cara de mecânica. Aprendi desenho mecânico e tal. E comecei a desenhar arquitetura antes de pensar em fazer arquitetura. Desenhei em vários escritórios de arquitetura, como desenhista mesmo. Aí fui fazer arquitetura, e aqui vários colegas meus do curso noturno eram de curso técnico. Então era uma geração de gente que trabalhava o dia inteiro, tal, fazia escola à noite com uma certa dificuldade, porque também o Mackenzie era muito barato na época, né? Era uma instituição filantrópica, ou quase isso, mas ela tinha uma série de situações que favoreciam a que as prestações fossem muito baixas. Então, com o meu salário de estagiário, eu pagava a faculdade e ainda patrocinava um pouco as minhas diversões, o que era muito importante. Eu trabalhava desde o primeiro ano da escola, eu sempre trabalhei, e isso viabilizava que eu fizesse um curso, mesmo que pago, porque a USP, naquele momento, talvez fosse uma coisa um pouco mais distante para mim, porque se eu fizesse a USP, eu não poderia trabalhar. Então, isso já criava um certo problema, né? Uma certa circunstância que me impediria. Então, esse era um pouco o perfil daquela geração. Agora, uma coisa que é curioso, né? Os outros interesses. Então, acho que o quadro cultural era um quadro muito intenso, né? Mais ou menos na metade do curso, em 85, teve a Bienal de 85. A Bienal de 85, de artes plásticas, foi uma bienal muito importante, porque ela marcava a retomada de alguns aspectos da cultura que estavam mais ou menos... Preciso falar que tudo isso aconteceu dentro de um contexto de discussão do pós-moderno. Então, o pós-moderno, né, na arquitetura e nas artes plásticas, em todas as outras áreas culturais, era uma discussão em ebulição. Aqui dentro da Faculdade de Arquitetura, um pouco parecido, né, correspondente com o que foi falado pelo Petrarco aqui, a geração do Petrarco em relação ao Cristiano Stockler das Neves, que era um antimoderno, um antimodernista, e aquela geração modernista, de certa forma, a nossa geração era uma geração um pouco parecida, porque a gente queria trazer a discussão do pós-moderno para dentro da sala de aula. Então, os ateliês de projeto eram um pouco tensos, porque a gente ficava tentando perfurar, né, aquela ideia dos professores acharem que a arquitetura não poderia ser aquilo, aquelas referências históricas todas, né, aquele historicismo no projeto, e a gente fazia isso por meio de desenhos muito potentes, né? Nós desenhávamos muito bem, né? Éramos pessoas que já desenhavam muito bem desde os primeiros anos, aquelas perspectivas axonométricas desenhadas sobre papel Scheller, né? Lápis de cor, né? Só que tinham ali frontões triangulares, né? Então, Aldo Rossi, né? A literatura também era uma literatura que a gente queria discutir. Paulo Portuguese tinha lançado o Depois da Arquitetura Moderna, e todos os alunos liam aquilo ali. Paulo Portuguese era uma bíblia para os alunos. Nós éramos obcecados por design da arquitetura, né? Por linguagem. As lousas eram repletas de desenhos. A gente se juntava, eu, Mário Biselli, que era dessa geração,
desenhávamos muito na lousa, participávamos de concursos internacionais, queríamos entrar nessa história de vez, né? E curiosamente, assim, como nós não tínhamos assim mestres emblemáticos ao ponto de catalisarmos dentro de um certo discurso, de uma certa linha, de uma certa retórica, nós íamos buscar as nossas próprias referências na biblioteca. Não tinha internet. Então, a biblioteca, nós éramos ratos de biblioteca. Andávamos para cima e para baixo com revistas de arquitetura, todas as revistas que ainda estão aí, naquela época ainda eram revistas bastante importantes. Então, levávamos toda essa discussão para dentro da sala de aula. E as discussões eram sempre muito intensas. Eu lembro de discussões com o Carlos Reck, discussões com os outros professores, com o Flávio Marcondes, que estava aqui há pouco. E eu achava ótimo, né? Eu gostava de ver os professores discutindo, inclusive discordando, porque isso que fazia a gente se sentir dentro de um ambiente intenso, né? Eu acho que a Bienal foi uma coisa importante para mim, particularmente porque eu fui trabalhar na Bienal em 85, estava exatamente na metade do meu curso de arquitetura, já tendo passado pela Sempla, né, um tempo breve pela Sempla, onde eu conheci a Nádia Somek lá na Sempla, né, conheci a Elizabeth França lá na Sempla também. Fui trabalhar um tempo com arquitetura, o Mário me chamou para trabalhar com ele, o Mário Biselli. Trabalhamos um tempo no escritório, no que foi assim, o proto-escritório do Mário Biselli. Ele conta isso para pouca gente, eu conheço bem essa história, e aí, antes dele compor o escritório com os companheiros dele, ele trabalhava com outro arquiteto, do qual ele virou sócio depois, mas nesse meio tempo nós compusemos ali, durante um curto período de tempo, uma dupla de criação de projetos dentro do escritório dele. E aí, por ali, eu falei para ele assim, não, eu vou me distanciar um pouquinho da arquitetura, vou trabalhar na Bienal de Artes Plásticas. Ele falou, mas você está louco? Mas você vai fazer o quê na Bienal de Artes Plásticas? Não, vou ser monitor, né? Assim como tem hoje, na época também, tinham seleções muito difíceis para monitoria. Então, entravam poucos alunos, poucas vagas para muita disputa. Eu entrei naquela disputa junto com outros colegas meus da USP, pessoal da FAAP de Artes Plásticas, né? Foi lá que eu conheci o Carlos Warszawski, conheci o João Paulo Schlitter, são colegas meus até hoje. Mauro Haluli, pessoal da FAO, a Marcia Fuckelman e muita gente de artes plásticas. A gente ia sempre para as galerias de arte à noite, né? No curso noturno, a gente, desculpe dizer, a gente faltava muito nas aulas, né? Estávamos sempre na Galeria São Paulo, as pinturas do Baravelli, as pinturas do Aguilar, né? Na época, o grupo Casa 7, que tinha alguns arquitetos nesse grupo, pessoas que estavam fazendo a nova pintura, né? Então, era uma época em que estava se revalorizando, se trazendo as técnicas tradicionais. Então, a pintura era uma força muito grande, né? Tanto que na Bienal de 85, o grande evento era uma grande sala com pinturas, né? O expressionismo e a pintura eram coisas tradicionais que estavam representando o pós-modernismo nas outras artes. Esse ambiente cultural fazia com que a gente queria cada vez mais discutir, então, a pós-modernidade aqui, não só como linguagem, mas como tudo que ela representava como movimento de libertação, por assim dizer, de daquilo que a gente considerava eram algumas amarras para a gente, né? E na música, bom, os arquitetos que a gente curtia, né? Alguém falou sobre isso hoje, acho que era legal a gente falar. Michael Graves, Aldo Rossi, Charles Moore, os projetos todos se aproximavam dessas arquiteturas, né? Mas, para o finzinho, a gente foi entendendo que as nossas culturas não estavam exatamente nesse passado europeu, né? Nessa raiz europeia. Começamos a fazer projetos inspirados no nosso Art Deco brasileiro, né? E mais para o finzinho, a gente começou a entender que talvez o pós-moderno fosse um pós-moderno corbusiano. Richard Meier, Charles Gottman, o Peter Eisman, que nos anos 60 fazia uma arquitetura racionalista, né, antes dele se tornar o arquiteto que ele se tornou hoje. Mas, sobretudo, também os californianos estavam surgindo na época. Frank Gehry, Grupo Morfoses,
né, Rob Kigley, vários arquitetos californianos. No Brasil, o grupo mineiro, particularmente, né? O Ello Maia fez visitas aqui em São Paulo. O Silvio de Podestá, quando ele veio, no evento que eles fizeram conversas aqui, eles foram no escritório. O Mário Biselli, na época, chamou o Silvio de Podestá, e aí a gente saiu para tomar chopp. Então, era um cara assim, que ele gostava de conversar sobre arquitetura, mas depois ele gostava de beber. Essa era a história do... O Mário, como não bebia, quem bebia com ele era eu mesmo. Então, eu era muito jovem nessa época. Né? Oi? Alguém tinha que fazer isso. Né? Oi? E vieram aqui, então foi exatamente nesse período. Né? A revista Pampulha, né, era uma revista que fazia a veiculação desse pensamento. A revista Projeto, né, o miolo da revista Projeto, que são as páginas amarelas, a gente lia os textos da Ruth Verdesign, os textos do Márcio Maza, alguns textos do Bruno Padovano. Né? O Bruno Padovano e o Hector faziam uma dupla naquela época, onde eles ganhavam concursos, fazendo projetos pós-modernos, certo? Né? Coisas que muitas vezes a gente não lembra. Oi? O Königsberger, exatamente. Né? Fazia um edifício, o Terra Brasilis, que é um edifício que foi emblemático e tal. Então, assim, esse é um pouco o panorama da produção, né, da estética. Né? Então, isso aconteceu muito rápido e foi modificando com muita rapidez também. Né? Em relação a essa literatura, né, falamos do Paulo Portuguese, o Charles Jenkins, né, com a arquitetura pós-moderna. O Tom Wolfe fez um livro que foi emblemático, né, da Bauhaus ao Nosso Caos, que era um livro de crítica mesmo. Né, que não falava de arquitetura, mas falava de arte de uma forma geral. Né. Os concursos de arquitetura. E uma coisa curiosa, né? O nosso TFG foi um TFG onde essas coisas começaram a aparecer, já não tinha essa coisa esganiçada do pós-moderno, né? Não era uma coisa historicista. Meu projeto mesmo era um projeto bastante comportado, e de alguns colegas também. E uma coisa curiosa, né? Eu fiz o meu TFG, quem me orientou foi o Antônio Carlos Santana. Era um professor que era muito disputado entre os alunos na época também, e foi ótimo para mim ter feito o meu projeto com ele, mas foi uma coisa curiosa. O Santana me acompanha durante um bom tempo. Eu era um aluno que trabalhava muito, nessa época trabalhava na Itauplan, eu já era um projetista de arquitetura na Itauplan antes de ser arquiteto lá. Então eu desenhava muito e tal. Ficava sempre fora, porque eu trabalhava 8 horas por dia como qualquer funcionário. E eu me ausentava muito das orientações de projeto. Então ele me orientou bastante, ele gostava, se entusiasmou com o meu trabalho, mas eu sumia, e quando tinha que fazer o trabalho final, eu trabalhava com o João Eduardo De Genaro. Para quem não conhece o De Genaro, ele foi sócio do Paulo Mendes da Rocha durante muitos anos, ganhou os principais prêmios do Paulo no começo de carreira, com o edifício Guaimbê e com o ginásio paulistano, Clube Atlético Paulistano, foi ganho com o De Genaro. Então, um arquiteto muito importante, foi um gerente de projetos e diretor de arquitetura no Banco Itaú, com quem eu trabalhei durante muitos anos. E o De Genaro falava assim para mim: se você não fez esse projeto até agora, você não vai fazer mais. Você entendeu? Desista disso daí. Eu falei: não, De Genaro, não posso desistir. É o meu curso, é a minha faculdade, eu tenho que me formar. Né? Aí eu me ausentei 15 dias e fui desenhar o projeto. Tal. Desenhei em 15 dias, em Scheller, aquelas coisas todas. Apresentei o projeto, toda a banca achou ótimo, tal, todo mundo deu 10, tal, e o Santana tirou um ponto da minha nota e me deu 9. E aquilo, para mim, foi uma coisa assim, uma mácula, né, na minha trajetória. Né? Eu falei, aquilo não caiu bem. No dia seguinte, eu fui procurar o Santana, né? Ele trabalhava no Rino Leve Arquitetos, ele era um dos sócios, tal. Abri o projeto para ele me explicar o porquê que ele tinha tirado um ponto da minha nota, né? E eu fiquei com 9 no TFG, que era uma coisa que eu achava assim, impensável. E aí ele foi super delicado, me explicou, falou das curvas de eficiência, né? Que pessoas que saem num certo patamar, coisas que a gente fala para os alunos hoje em dia. Né? Aquilo não foi muito bem assimilado, mas, de qualquer forma, eu saí dali amigo do Santana e tudo mais. O Santana foi uma das pessoas que
me deu bastante força na entrada aqui no Mackenzie, né? Me ligou dizendo que ele tinha participado da escolha do meu currículo. Depois eu tive aqui com o Nardelli, que participou do processo de seleção, né? Você, o Flávio e o Carlão, né? Foram as pessoas que me avaliaram, né? E são passagens muito saborosas, né? Muito interessantes, né? Com gerações muito distintas, né? E com histórias tão bacanas, né? Tão reveladoras. Tá ok? Bom, obrigada, Júlio. Eu achei... No começo eu agradeci, como é de praxe, a participar, a ser convidada para a coordenação dessa mesa. E estou aqui cheia de ideias, porque eu acho que foi muito interessante, né? Muito importante esse depoimento. E, na ordem que ele ocorreu, ele foi muito ilustrativo, né? Do caminho da nossa escola, né? E contextualizado. O momento político nos levava a uma série de comportamentos. A gente começou a falar de arquitetura justamente quando o Júlio falou de arquitetura, muito acertadamente. Como foi falado aqui, eu não sei, acho que foi o Nardelli ou o Marcelo, eu sou mais contemporânea do Nardelli, era proibido desenhar, né? Nós vivíamos ainda numa época em que nós gritávamos que era proibido proibir, mas nós proibíamos bastante também, né? Então, aqui na escola, eu tinha um colega que era o arquiteto e que desenhava quase escondido, porque o legal era você participar politicamente, era você trabalhar em planejamento urbano, era você estudar geografia, ciências sociais. Muitos colegas faziam cursos junto com a arquitetura, né, porque era mal visto você ser um arquiteto burguês, elitista, que ficava fazendo casa, né? Esse era o discurso. E não é só uma coisa só no Brasil, né? Isso aconteceu em geral. Essa recuperação é muito importante, e acho que o Júlio estabeleceu, fechou e mostrou como o processo se deu, né? Aqui dentro mesmo da nossa escola, como que foi se dando. Pois é. Então, não é à toa, né, que a gente não tem tempo aqui para situar cada um dos debatedores na vida profissional, mas todos eles, o Marcelo tem um escritório de arquitetura, o Nardelli, a Denise também, o Júlio, hoje, independente da época, da participação e como as coisas aconteciam na escola, todos têm uma inserção na atuação enquanto arquitetos, que é muito importante, né? A gente poderia falar da obra de vocês e seria outra mesa em que se aprenderia muito sobre arquitetura, né? Mas eu achei muito boa a mesa, eu achei que esse caminho foi muito bem traçado e agradeço a vocês pelo depoimento. Eu não sei se alguém teria alguma questão, alguma coisa a acrescentar. Eu ia perguntar a vocês, então, e arquitetura, né? Mas aí o Júlio fechou, não tenho mais nada a acrescentar. Isso não quer dizer que nós não tivéssemos também olhando para os arquitetos, lendo arquitetura, né? Você, Marcelo, eu antes, a Denise, mas é que a vida, a política, a situação do país, ela nos solicitava de uma forma que o relato acaba privilegiando tudo isso. E acho que o Júlio fechou, mostrando, de fato, não dá para uma geração dos anos 80 inventar uma coisa. Tudo isso continuava acontecendo, né? Só que nós tínhamos prioridades e a própria escola colocava as coisas dessa maneira, né? Alguém teria alguma pergunta? Alguma questão aí para colocar? Comentário mais assim no sentido de que realmente a década de 80 foi uma década... Eu gostei muito da mesa, a abertura que a Cecília faz, ela é
de fato, memorável, porque ela nos remete, estava até pensando aqui no que eu estava escrevendo, que eu escrevi várias coisas ali, ela nos remete a um momento, eu estudei também nos anos 80, e, de certa forma, a gente inicia os anos 80 num contexto de ditadura militar, né? E o desfecho é no contexto de Constituição Federal, de redemocratização do país e da abertura de um campo também profissional e importante. Se a gente pegar a questão, por exemplo, a cidade, né, a urbanização do país que se dá entre 60 e 70 é extremamente intensa. E a década de 80 ela vai consagrar a cidade como locus de discussão e o locus da questão não só da moradia, mas das questões culturais, das questões econômicas. E, por outro lado, é na década de 80 que a gente tem a retomada do processo político, de engajamento político da própria sociedade. Então, é muito rico esse momento para a gente, e eu acho que a arquitetura ela vai trilhar um caminho próprio também nos anos 80. É muito interessante, por exemplo, se a gente pegar o Charles Jenkins, com o livro dele clássico, em que o Petit Eagle é a questão da demolição do conjunto habitacional do Petit Eagle, com a questão, por exemplo, do embate entre o moderno e o pós-moderno, que o Júlio traz muito bem, e que a gente ainda está discutindo, de certa forma, não o pós-moderno, o que significa a questão da contemporaneidade, né? Hoje, eu estava comentando aqui com o Paulo, nós que somos da geração dos anos 80, fomos formados por arquitetos que tinham a formação moderna muito forte. Então, de certa forma, nós também assimilamos isso na nossa prática profissional e no nosso método de ensinar. Então, ver esses conflitos e esses embates que a gente ainda continua vivenciando na escola, na sala de aula, porque aqui a gente tem várias gerações, e eu sinto que nós estamos aprendendo uns com os outros o tempo inteiro. Isso acho que é importante. O professor é um professor, isso é muito importante para a gente. Acho que ninguém aqui tem uma noção de que a gente está pronto. A gente está o tempo inteiro aprendendo. Né? Eu acho que o Tito, né, que trouxe aí as questões dos anos 60, eu acho que está aprendendo com o Ricardo, que se formou nos anos 90, e um aprendendo com o outro. Eu acho que a gente está, e essas mesas elas são ricas por isso, porque a gente está refletindo um pouco também sobre a nossa prática no nosso método de ensino-aprendizagem. Então, eu queria parabenizar, porque eu também me vi nesse embate, que é um embate extremamente importante para que a gente consiga continuar ensinando e consiga pensar o que é o século XXI, né? Como é ensinar e o que é projetar no século XXI. Né? Na semana passada, a gente teve uma discussão muito importante aqui sobre o projeto pedagógico, o início das discussões, e há uma vontade muito grande da flexibilização das nossas formas, e que também é uma questão, né? Que eu acho que a Cecília ela termina muito bem. A gente não pode se esquecer, por mais que esse pano político, esse pano cultural, ele é importante para a nossa formação, mas fazer arquitetura e urbanismo também é muito importante. Foi em 79 que a escola ganha a denominação de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, os anos 80, ele vai ganhar o Rigg escreve isso muito bem, outro dia eu estava lendo um texto que ele escreveu, as disciplinas de urbanismo, de planejamento urbano, vão ganhar e vão crescer também na escola. Então, e é um momento em que, se a gente olhar a Constituição de 88, o que acontece com a Constituição de 88? A gente tem a retomada da reforma urbana e a gente tem o capítulo 182 e 183 da Constituição Federal, que vai culminar pela primeira vez um capítulo voltado para a política urbana. Então, em 89, a gente tem a gestão da prefeita Luísa Irondina, que vai retomar os mutirões, vai introduzir a questão dos mutirões, e os arquitetos vão ganhar um outro modo de fazer cidade. Então, os anos 80 é muito importante. Naquele livro que a gente escreveu sobre o Habitat, a gente vai olhar, inclusive, os anos 90, em que, por exemplo, a gente recebe no Brasil
a Eco 92. Como isso é importante para a formação do arquiteto urbanista, em que se abre um outro leque de atuação do nosso profissional. Então, é importante esse pano de fundo, eu acho que a mesa está de parabéns, e eu acho que a gente precisa continuar olhando essas mesas a partir destes contextos e como a nossa escola vai se transformando. E acho que é muito feliz isso, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada. Antes de fechar, duas observações dentre tantas que eu poderia fazer. Uma é que crise é um estado para nós, não é? Crise, como assim? A crise tal, elas ganham nome, a gente fala delas até com carinho, né? Nós estamos entrando numa que parece que é a maior de todos os tempos, sei lá, eu não arriscaria dizer, sabe? Enfim, a crise daqui a pouco a gente vai ter uma disciplina, uma componente curricular, como se fala agora, né? Que vai ser crise, né? Crise. Outra coisa que eu acho muito importante é que, vivendo a época que nós vivemos, que não é fácil, como outras não foram, e ouvindo aqui esse relato, essa retrospectiva, tem alguma coisa que me chama a atenção, eu como fazendo parte da década de 70, a partir da minha experiência e dos relatos, é que eu venho de um momento, de uma geração que trabalhava no coletivo, né? E trabalhava no coletivo fazendo arquitetura, pensando a cidade, saindo com os amigos, fazendo projeto, fazendo trabalho. Nós pensávamos coletivamente. Uma das ações que nós fizemos, a minha sala fez aqui na faculdade, é que as salas de aula eram lá embaixo. E todas elas tinham cadeiras de madeira, aquelas antigas com braço, né? E elas tinham um sarrafo que parafusava todas elas por trás e impedia que a gente mexesse as cadeiras. E nós queríamos uma coisa tão simples como poder debater nas aulas teóricas e tirar as cadeiras de lugar e colocar elas em roda, por exemplo, né? Veja que reivindicação, né, singela. E não era permitido. E essa foi uma iniciativa coletiva, né, dessa sala, de combinar um dia, numa aula teórica, todos trouxeram chaves de fenda, e nós, enquanto assistíamos à aula, nós desparafusamos todas as cadeiras, né, amontoamos os sarrafos e levamos embora os parafusos, que é para dificultar a volta, né? E desse momento em diante, por qualquer razão que eu desconheço, as cadeiras ficaram livres, né? Então, eu acho que nós viemos nesse projeto coletivo, nós aprendemos a ter medo do coletivo, como o Marcelo falou e como o Nardelli também. E eu acho que a década de 80 foi uma década onde houve, apesar de todas as conquistas que a Angélica enumerou, é uma década em que se acentua o individualismo, que é muito presente na década de 90 e vem se acentuando, né, até hoje. E eu acho que uma conquista que se coloca e que eu muito alegremente vejo hoje na escola é voltar a trabalhar no coletivo. E eu acho isso muito importante. E eu gostaria de fechar a mesa, então, com essa observação.